Opa, como é que vocês estão? E aí, partiu aprender um pouco sobre genes letais? Boa tarde, meu nome é Alice e a gente vai falar um pouco sobre os genes letais. A gente pegou uma notícia que retrata bem a matéria que fala que um jovem de Sorocaba faz campanha na web para custear o tratamento de fibrose cística, Fabiana Diniz, de 20 anos. E ela precisa de 5 caixas de um medicamento para evitar um transplante de pulmão. A caixa do medicamento é similar, custa R$20.000. Aí a Fabiana recebeu o diagnóstico de fibrose cística, como eu disse, no exame de pezinho, no nascimento. Então trata de uma doença que afeta principalmente os pulmões e os pâncreas e o sistema digestivo, e desde os 2 anos ela tem essa doença. Aí, no caso, o órgão mais afetado dela foi o pulmão. Então, ela colocou um trecho do que ela falou na reportagem quando saiu, que basicamente foi na adolescência, por volta dos 15 aos 16 anos, que a doença realmente começou a aparecer para ela de uma forma mais evidente. E ela ficou internada diversas vezes e praticamente vive dependente do hospital e dos remédios. Tá, mas o que é um gene letal? O gene letal nada mais é do que um gene que, quando presente, provoca a morte ou pré ou pós o nascimento. Ou traz uma deformidade tão grave que leva o indivíduo à morte. Os alelos letais podem ser tanto dominantes, levando à morte quando está em homozigose dominante, ou heterozigose, quando recessivos, levando à morte quando está em homozigose recessiva. Agora, se considerarmos que a condominância é um tipo de interação onde não existe uma relação de dominância entre os alelos de um gene, os genes letais não estabelecem relações de condominância com os outros genes, visto que eles levam o indivíduo à morte. Bem, então como que surgiu os genes letais? Basicamente foi um estudo de Lucien Queneau. Eu não sei exatamente se pronuncia assim, mas eu imagino que deve ser mais ou menos isso. Basicamente, Queneau foi um geneticista que estudou a cor da pelagem dos camundongos em 1904. E ele tentou fazer com que tivesse uma linhagem pura desses animais, mas ele percebeu que era impossível conseguir a linhagem pura, principalmente com fenotipo amarelo. Então, basicamente, os genes letais, eles também podem ser chamados de alelos letais, e eles podem ocasionar a morte do seu portador. Mais pra frente, quando eu for fazer o cruzamento, a gente vai entender o porquê que os genes letais podem causar a morte de portadores dessa genética. Meu filho, como eu sou gente boa, eu vou dar 2 exemplos pra tu ficar ligado aí, entendeu? Uma coisa mais assim, ó, vai ser de bilhões, você vai ver. O primeiro exemplo é um exemplo onde um pesquisador estava pesquisando os genes do rato e ele viu que em um rato amarelo ele possuía o azão, que era o dominante, e o azinho, onde que simbolizava que se ele tivesse esse azão, ele era amarelo, e se ele tivesse esse azinho aqui, ele é marrom. Visto que ele fez um cruzamento. Azão com azinho, com azão com azinho. Fazendo esse cruzamento aqui, nós vamos ter azão, azinho, e azinho. E fazendo esse cruzamento aqui, ele percebeu que não existia azão. Nenhum dos ratos nascia azão. Enfim, ao pesquisar e analisar, ele percebeu que todos os ratos que nasciam assim faleciam ou sequer nem existiam. Aí, fazendo todos os dados e analisando isso, ele percebeu que todos que eram azinho e azinho eram amarelos. Gente, não olhe minha letra, pelo amor de Deus, que minha letra ela não é boa. E esse azinho aqui era um marrom. Fazendo o cruzamento, era um marrom. Sendo assim, nasciam 2/3 amarelo e 1/3 marrom, ao invés de nascer azão. Bom, agora nesse segundo exemplo, nós vamos analisar a produção de clorofila em plantas verdes claras.
porque sim, existe plantas verdes escuras onde acontece ainda mais a produção de clorofila. E ao fazer o cruzamento aqui de plantas verdes claras, e o pincel já não está funcionando mais, olha que beleza. Enfim, nós temos a planta que ela tem uma cor de folha verde clara, e fazendo a substituição e o cruzamento genético, nós vamos ter aqui azão, azinho, cruzando com azão, azinho, com a verde clara, cruzando com outra planta verde clara. Assim vamos ter azão, azão, vamos ter azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Entretanto, quando ele analisou, ele percebeu que ao fazer esse cruzamento, vamos ter aqui uma planta que vai ser um verde escuro, verde escuro. Vamos ter aqui duas verdes claras, verde clara. E o azul, onde era para ter outra planta que verde clara, uma verde clara pura, não existe. Ela acaba não nascendo por não produzir a clorofila. Então percebemos que temos um terço de plantas verdes escuras e 2/3 de plantas verdes verde clara. Pelo fato de que uma não nasce por não produzir a clorofila. Então, basicamente, a morte acontece no momento em que o produto do gene precisa ser utilizado. Se o alelo letal está no gene responsável por uma síntese proteica da primeira infância, o indivíduo virá a óbito no momento que ele for utilizado. Basicamente, agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças causadas pelos alelos letais. Tem uma doença que chama Tay-Schwartz. Eu não sei exatamente se pronuncia assim também, mas é mais ou menos isso. Tá presente no slide, então a gente consegue ler a palavra assim para poder pesquisar caso tenha interesse. Mas basicamente essa doença ela ocorre em homozigose e é uma doença neurodegenerativa que provoca degeneração física e mental muito intensa. E além disso, ela normalmente ocasiona a morte do indivíduo antes dos 5 anos de idade. Agora, seguindo um pouco, a gente vai falar da acondroplasia. Basicamente, os alelos para acondroplasia, quando eles são dominantes, estão presentes na forma dominante e aparecem em homozigose, o embrião também morre. Porém, ele morre antes mesmo do nascimento, antes mesmo da embrionagem. Então, se ele aparecer em dose simples, aí acontece o nanismo. Então, muitas vezes a gente conhece a fibrose cística, que também é uma doença causada pelo gene letal, por causa de filmes como A Culpa das Estrelas e As 5 Passos de Você. Porém, a gente conhece e entende o que a fibrose cística traz como consequência para quem é portador da doença e também como a vivência com a pessoa que possui fibrose cística. Porém, a gente conhece muito pouco realmente do que a doença causa dentro do organismo, como que ela afeta e por que ela surge. Basicamente, ela surge por causa da genética do gene letal e ela é causada por um gene autossômico recessivo. Então, o gene causador dessa doença, ele afeta as glândulas exócrinas e desencadeia problemas nas secreções, na produção de secreção, no caso, que vai se tornando mais espessa e apresenta em maior quantidade. E quando ela apresenta em maior quantidade, ela acaba afetando o desenvolvimento e o funcionamento de alguns órgãos. E no caso da fibrose cística, o mais afetado principalmente é os pulmões. Tcharam! Um taco de sinuca. Ele tem uma medida de quase 5 passos. 5 passos. Eu andei pensando bastante sobre o 6º passo. E, querem saber, me deixou com raiva. Nós, portadores de fibrose cística, acabamos perdendo muita coisa. Nós vivemos... Enfim, depois de fazer toda essa bagunça aqui, espero que vocês tenham entendido a matéria. É só isso e muito obrigado.